Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Quero compartilhar uma palavra de Deus com você nessa noite. Eu quero conversar sobre algo muito importante. Uma pessoa que para mim é uma pessoa muito importante. Muito obrigado, Chico. E o próprio Senhor Jesus, ele deixa muito claro isso nas Escrituras. Para mim, a vida desse homem é a vida de alguém que nos ensina muito mais do que talvez nós possamos perceber, até na própria palavra de Deus. Eu quero falar sobre aquele hoje que preparou o caminho para o ministério e para o reino e para a vida do Senhor Jesus aqui nessa terra. Quero conversar com vocês hoje sobre a vida de João Batista. O tema da mensagem de hoje é preparando o caminho. Repita comigo, preparando o caminho. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, a partir do verso 1. Eu quero ler alguns versículos com vocês e depois nós vamos compartilhar, conversar um pouco sobre a vida desse grande homem de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1 e verso de número 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Assim apareceu João, o Batista, no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E saíam a ter com ele toda a terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das suas alparcas. Eu vos batizarei com água, mas ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Verso de número 9. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. E logo quando saía da água, viu os céus se abrirem e o Espírito, o qual pomba descer sobre ele. E ouviu-se do céu esta voz: tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. Até aqui, querido. Feche teus olhos. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso, Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que é tão rica, Senhor, que é tão poderosa. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite, que o Senhor escolheu, Pai, para estar aqui, Senhor, para receber essa palavra, Senhor. A minha oração nessa noite, Pai, é que não eu, mas o Senhor, Pai, fale de uma forma sobrenatural em cada coração aqui, Jesus. Nós sabemos que o Senhor está aqui, Pai. Nós sabemos que o teu doce, amado Espírito Santo de Deus já tem tocado, já tem falado, Senhor, em cada coração aqui, Pai. Decodifica essa mensagem, Senhor, de uma forma personalizada no coração e na mente de cada um aqui, Senhor. Fala conosco, Senhor. Apesar das minhas imperfeições, fala conosco, Pai. Apesar, Senhor, das minhas falhas, fala com a tua igreja, Senhor. Fala conosco, nós queremos te ouvir nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, João Batista, sem dúvida, foi um homem que marcou a história bíblica. Foi um homem que o Senhor Jesus, a partir de uma declaração do Senhor Jesus, essa declaração ela fez toda a diferença, não somente para nós, mas ela faz toda a diferença no mundo e na igreja até os dias de hoje. Essa declaração do Senhor Jesus está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11 e no verso de número 11. Olha o que o Senhor Jesus disse a respeito de João Batista. Mateus 11:11 diz assim: em verdade eu vos digo, que entre os nascidos de mulher... Quem nasceu de mulher aqui? Levanta a mão. Glória a Deus, que todos nós nascemos de mulher. Que dos nascidos de mulher,
Não surgiu outro maior do que João, o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Eu sei que você não levantou a mão também, você nasceu de mulher. Mas o que Jesus estava dizendo aqui para nós, querido, é que de todos os homens, pensa num homem legal, top da Bíblia. Abraão, o pai da fé. Jesus estava dizendo que João Batista foi maior do que Abraão. Davi, o homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Jesus estava dizendo que João Batista foi maior do que Davi. O grande profeta Elias, reconhecido como um grande homem de Deus. Jesus estava dizendo que João Batista era maior e foi maior do que Elias. Dentre todos, querido, aqueles homens que nós possamos citar aqui, Jesus estava apontando para a vida desse homem, dizendo que ele foi e ele é maior do que todos os outros homens. Pastor, por que Jesus estava falando sobre isso? Por que Jesus estava dando tanta ênfase e tanta moral assim para João Batista? É isso que nós vamos aprender no ponto de vista da palavra de Deus nessa noite. João Batista aqui, como nós lemos no texto de Marcos, Marcos estava citando um texto lá de Isaías. Isaías já havia profetizado sobre Jesus. Isaías já havia profetizado que o Messias viria. Mas Isaías também havia profetizado que antes do Messias se revelar, antes de todos conhecessem o Filho de Deus, a vida e o ministério do Senhor Jesus, viria um primeiro do que ele. E esse lhe prepararia o caminho. Falar sobre preparar o caminho, querido, nos dias de hoje parece algo estranho para nós. Porque nós vivemos num tempo hoje em que ninguém, talvez, gosta de ser o segundo colocado. Todo mundo gosta de estar no lugar mais alto do pódio, sim ou não? Isso é uma coisa da natureza do homem. Principalmente no país em que nós vivemos. Quando nós falamos sobre esportes, alguns meses atrás nós tivemos a Olimpíada. Foi na onde mesmo? Foi na França, é verdade. A Olimpíada de Paris. Nós tivemos lá várias medalhas de ouro e nós tivemos várias medalhas de prata também. E várias medalhas de bronze. Querido, para um atleta olímpico, ele se tornar olímpico, ele precisa alcançar um índice olímpico. Não é qualquer atleta que participa de uma Olimpíada. Nós precisamos entender isso, porque ao ponto de vista, talvez nós olhamos lá algum brasileiro que terminou na 7ª, na 8ª, na 9ª colocação. Você fala, nossa, mas o cara foi para a Olimpíada e terminou em 10º lugar. O cara ir para uma Olimpíada, ele precisa ou ser o melhor do seu país, ou estar entre os 2 ou 3 melhores do seu país naquela modalidade. E conquistar uma medalha olímpica ainda é algo muito, muito, muito difícil. Só que a impressão que eu tenho é que muitas vezes no Brasil, essas pessoas que chegam lá, esses atletas, que se dedicam anos, queridos, são 4 anos, um ciclo olímpico, se abdicam da sua família, se abdicam da sua casa, são 4 anos treinando. Para muitas vezes, em alguns esportes, correr 10 segundos. Passa assim, 10 segundos. Só que para aquele atleta poder chegar em condições dele correr aqueles 10 segundos, ele treinou uma vida toda. E muitas vezes eu percebo que os atletas, principalmente aqui no Brasil, não são valorizados como deveriam ser valorizados. Ou não são valorizados como em outros países eles são valorizados. Por que eu estou falando isso, querido? Porque João Batista foi aquele que preparou o caminho para o Senhor Jesus. João Batista, querido, é uma figura muito importante no reino de Deus. Porque nós estamos falando de um homem que foi reconhecido como um profeta de Deus após mais de 400 anos de um silêncio de Deus.
Depois de 400 anos de um silêncio de Deus, de não se falar sobre profeta, de não se falar sobre profecia, aquele que preparou o caminho para o Senhor Jesus foi o primeiro que apontou para Jesus. E mais, foi o primeiro que tirou os holofotes da sua própria vida. Porque João Batista foi alguém que foi reconhecido pelo povo por aquilo que eles estavam fazendo. Chegou um tempo, querido, que os próprios discípulos olhavam para João Batista e perguntavam para ele: mas você é o Messias? Você é o enviado de Deus? E eu acho muito interessante a resposta de João Batista em relação a isso. Mas eu quero trabalhar alguns aspectos com vocês, querido, em relação à vida desse homem. Aqui, quando Marcos cita o texto de Isaías, ele está citando o texto de Isaías no capítulo 40 e no verso de número 3. Lá, mais de 2000 anos antes, o profeta Isaías já havia profetizado sobre aquele que prepararia o caminho para o Senhor Jesus. Isaías 43 diz assim: eis a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor e endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Em certo momento ali, Jesus olha para aqueles homens e fala: o que vocês foram fazer no deserto? Porque as pessoas estavam indo, querido, para o deserto. As pessoas estavam indo e João Batista estava atraindo a multidão. Não era um lugar qualquer. Não era um lugar de glamour. Não era um lugar de exposição. Não era um lugar onde existia câmeras, seguidores. Não, nada disso. A vida de João Batista fala de um profeta que atraía as pessoas para um lugar chamado deserto. Onde as pessoas iam para aquele lugar e recebiam uma palavra de Deus da vida de João Batista. Só que a palavra de João Batista não era uma palavra aguinha com açúcar, não. A palavra de João Batista era uma palavra dura para aquele tempo. A palavra de João Batista era: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Por isso que o batismo que João Batista fazia era um batismo de arrependimento. Jesus olha para aqueles homens e fala: o que vocês foram ver naquele deserto? Vocês acharam que vocês iriam encontrar um profeta todo pomposo, com vestes de linho fino, como os sacerdotes dessa época? Porque os sacerdotes naquele tempo, querido, se vestiam com as melhores roupas, com as roupas de linho fino, puríssimo. E mais, eles não só se vestiam com as melhores roupas, só que eles se vestiam com as roupas mais chamativas. Já João Batista, aquele que preparou o caminho para o Senhor, estava no deserto pregando o evangelho de arrependimento e vestindo uma roupa de pele de camelo e um cinto feito de couro de animal, e se alimentando com algo delicioso, chamado gafanhotos com mel silvestre. Eu nunca provei gafanhoto, não quero provar. Talvez na China o povo come umas coisas estranhas, né? Lá, talvez se nós estivéssemos na China, talvez alguém poderia até ter provado. Mas se um dia vocês forem para a China passear, lá na rua tem uns espetinhos lá meio diferente. Tem uns negócios meio estranhos lá. Quem sabe tem uns gafanhotos lá, daí você pode provar. Mas o estilo de vida, querido, de João Batista era esse estilo simples. Não havia nada de glamour, não havia os holofotes sobre a vida dele. Mas João Batista carregava algo muito poderoso da parte de Deus. Sabe o que eu acho mais interessante, querido, na vida de João Batista? É que nem todo aquilo que Jesus havia falado sobre a vida dele, que dos nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João. Ele não se deixou ensoberbecer. Ele não deixou que o orgulho entrasse dentro do seu coração. Ele continuou, querido, fazendo as mesmas coisas, nos mesmos dias e no mesmo local. João Batista, quando soube disso, ou talvez quando ouviu isso, não mudou de localidade. Não mudou de cidade. Para ele poder dizer: agora que Jesus falou que eu sou maior, eu vou sair desse deserto, porque eu não quero ficar aqui no deserto. Eu vou para as cidades. Eu vou pregar o evangelho nas cidades. Agora que Jesus falou algo sobre mim, eu não quero mais essas roupas simples. Agora eu vou se vestir como sacerdotes. Não, querido, João Batista não fez nada disso. Ele continuou.
ele permaneceu pregando um evangelho de arrependimento, batizando aqueles que iam até ele. E diga-se de passagem, muitas pessoas foram batizadas por João Batista. João Batista cresceu naquele lugar, querido, chamado deserto, onde ele foi moldado por Deus. Querido. Só que o deserto de João Batista não fala desse deserto que talvez nós conhecemos, onde nós passamos, talvez os piores, ou por um outro ponto de vista, talvez um dos melhores momentos da nossa vida. Depende da ótica com que nós enxergamos isso. O deserto de João Batista, querido, aponta para um estilo de vida, e um estilo de vida de santidade. Você sabia disso? O estilo de vida que João Batista levava ali aponta para isso. Porque o verdadeiro significado de santidade na Bíblia vem da palavra kadosh, que é santo. E ser santo na Bíblia não é ser perfeito, é ser separado. Amém? É ser separado, é viver uma vida separado. João Batista não pregava nas cidades, por quê, pastor? Porque ele se separou de um sistema que era um sistema corrupto. E ele preferiu estabelecer o seu púlpito lá no deserto, longe dos holofotes de todo o glamour que existia nas cidades naquele tempo. O estilo de João Batista fala disso, querido, de ser separado. A vida de João Batista nos ensina a respeito de uma vida simples, de vestes simples, e que se alimentava de algumas coisas estranhas. Ele se separou, querido, de um sistema. E você sabe o que essas roupas de João Batista apontavam? Para quem ela apontava? Se você pesquisar a fundo na Bíblia, você vai ver que o profeta Elias se vestia com as mesmas roupas que João Batista estava se vestindo. A Bíblia, querida, ela é perfeita. Há quem olha para o Antigo Testamento e fala, mas é o Antigo Testamento. A Bíblia, ela é a Bíblia, querido. Amém? Deus, ele fala desde Gênesis até Apocalipse. Deus revela as coisas para o homem, ministra, cura, liberta desde Gênesis até Apocalipse. Antes de Jesus, querido, o AC, antes de Cristo, é só uma figura métrica, cronológica, porque Jesus estava lá no início de tudo com Deus. Quando Deus diz, façamos um homem à nossa imagem e semelhança, Deus Pai, Filho e Espírito Santo já estava lá. Então a Bíblia, para mim, ela é uma só, querida. A Bíblia é poderosa. Por isso que nós precisamos aprender e perceber ao longo da Bíblia que algumas coisas que aconteceram no Antigo Testamento, Jesus falou sobre isso. Jesus explicou sobre isso. Jesus usou algumas metáforas relacionadas àquilo que ele havia aprendido do Pentateuco. Porque hoje, querido, nós temos algo muito rico nas nossas mãos. Algo poderosíssimo da palavra de Deus. Mas naquele tempo não era assim. Por muitos e muitos anos, querido, a Bíblia, a palavra de Deus, se resumia aos 5 primeiros livros. Aos 5 primeiros livros da Bíblia. E hoje nós temos os 66 livros da Bíblia à nossa disposição. Hoje nós temos estudos, hoje nós temos materiais de apoio, hoje nós temos uma vasta e rica vídeos e estudos na internet poderosíssimos da parte do Senhor. Como nós somos privilegiados em relação a isso. Amém? Glória a Deus. João Batista, querido, foi aquele que preparou o caminho. Ele foi chamado do precursor. Repita comigo, precursor. Ele é aquele que ia à frente do rei, anunciando as boas novas. A palavra precursor é que ela quer dizer isso. Nos tempos antigos, olha como é que a Bíblia é tremenda. A palavra precursor, ela não vem do ministério de João Batista. A palavra precursor, ela vem lá dos tempos antigos, do reinado. O precursor é aquele que ia antes do rei, anunciando que o rei estava vindo.
Amém? Esse foi o papel de João Batista, querido. Por isso que os ciúmes, ou o medo, ou a inveja não entrou no coração de João Batista, porque ele sabia qual que era o seu propósito. O propósito dele era falar que o rei está vindo. Amém? Quando as pessoas apontavam para ele e diziam, você é o Messias. Houve um tempo, querido, que os discípulos de João Batista e os outros discípulos começaram a entrar em discussão. E quando João Batista ele viu o Senhor Jesus, ele apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Esse era o coração desse homem, querido. O coração daquele que sabia quem ele era. Ele veio para preparar o caminho para o Senhor Jesus. E como isso é importante, querido, para os nossos dias. Nós pais, quem é pai aqui? Pai e mãe. Você sabia que um dos nossos papéis é preparar o caminho para os nossos filhos? Você sabia que uma das responsabilidades nossa como pai, como mãe, é preparar o caminho para os nossos filhos? É ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar. E a palavra de Deus diz que eles não se desviarão desse caminho. Só que, queridos, nós ensinamos por aquilo que nós falamos ou por aquilo que nós fazemos? Nós ensinamos por aquilo que nós fazemos. Nós ensinamos pelo exemplo. Palavras são palavras, mas exemplos, querido. João Batista, ele nos ensina sobre isso. João Batista ensinou e aquelas pessoas eram atraídas para o deserto por causa de uma vida de santidade, de uma vida de separação que ele vivia. E nós, como pais, nós precisamos preparar o caminho para os nossos filhos. E a pergunta dos céus para nós nessa noite, qual é o caminho que nós temos preparado para os nossos filhos? Pastor, mas meus filhos cresceram e se desviaram do caminho, tomaram as decisões erradas. E daí é outra história. Vai chegar uma hora que os nossos filhos vão tomar as decisões deles. Mas o importante é você ter dentro do seu coração, eu preparei o caminho. Andar sobre o caminho é um problema deles. E deixa eu dizer algo para vocês aqui, filhos. Não estrague o caminho que seu pai preparou para você. Com tanto suor, com tantas lágrimas, com tanto investimento. Não estou falando de algo natural, não. Estou falando de algo sobrenatural aqui. De uma vida de oração. Não estrague o caminho que o seu pai preparou e tem preparado para vocês. Muitas vezes os nossos filhos, eles acham que eles sabem das coisas. Assim como nós, às vezes, achamos que sabemos. Mas quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, quanto mais nós amadurecemos, nós percebemos que é o nosso Pai que sabe todas as coisas. Amém? Só fica um adendo aqui, querido, para os pais e para os filhos. Esse é um papel nosso, querido, nos dias de hoje. O papel de ser o precursor. João Batista foi o precursor de Jesus. Foi aquele que pregou o arrependimento, foi aquele que apontou para Jesus, foi aquele que falou de Jesus, foi aquele que gastou-se o seu ministério. E sabe qual foi o final da vida de João Batista? Foi entregue para o rei e foi degolado, arrancado da sua cabeça. Puxa, pastor, que triste. Também acho. Mas eu tenho certeza, querido, absoluta, que quando aquele homem estava diante daqueles soldados, quando aquele homem estava diante do rei, havia um sentimento dentro do coração dele, de que eu cumpri o meu chamado. Amém? Talvez, querido, na nossa vida vão ter momentos, e talvez na nossa vida nós possamos chegar no final de uma vida, e esse mesmo sentimento precisa continuar queimando dentro do nosso coração. Eu cumpri o meu chamado. Eu fiz aquilo que Deus me preparou para fazer.
Eu cumpri aquilo, eu fui fiel ao Senhor, aos dons e talentos que Ele confiou nas minhas mãos. E talvez esse, talvez não. Eu creio que esse era o sentimento do coração de João Batista, querido. E depois de João Batista, quem são os precursores desse tempo? Põe a mão no seu coração e diz: sou eu. Somos nós, queridos, os precursores desse tempo. João Batista pregava, João Batista anunciava as boas novas, a boa notícia. João Batista falava de arrependimento, tinha uma palavra dura sim, mas ele preparava o caminho para alguém. Certo dia alguém olhou para João Batista e perguntando se ele era o Messias, se ele era o enviado de Deus, porque havia tanto poder, havia tanta unção sobre a vida daquele homem, querido. João Batista, ele olhou, ele falou: não, cara, eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o restante do texto diz: o qual eu não sou digno de me abaixar e de desamarrar as correias das suas sandálias. João Batista sabia quem ele era, querido. Ele veio para preparar o caminho para Jesus. E que caminho, querido, perfeito, maravilhoso, João Batista preparou. E sabe, talvez uma das coisas mais fantásticas do ministério de João Batista, querido, é que ele estava batizando, querido, dezenas e centenas de pessoas ali no deserto. E ele continuou batizando, querido, e as pessoas continuavam se arrependendo e continuavam a caminhar. Quando a gente fala sobre deserto, parece que as pessoas atravessam a rua e estão no deserto, mas não. Pessoas caminhavam dias para chegar até o deserto, o Rio Jordão, onde João Batista estava batizando. A palavra de Deus, se você estudar um pouquinho mais a fundo, você vai perceber que quando Jesus ele foi até o Jordão para ser batizado por João, ele andou mais de 30 quilômetros, caminhou mais de 30 quilômetros. Não tinha carro, querido, não tinha moto, não tinha partil naquele tempo, não tinha voi, né? Não tinha voi, não tinha nem bicicleta. Era um pouco a pé e um pouco andando. E as pessoas iam, querido, até João para ser batizado por João. E sabe o que é interessante aqui, querido? Que quando Jesus ele chega até João Batista para ser batizado, as pessoas conheciam Jesus. João Batista conhecia Jesus, sabia do ministério de Jesus. Você imagina para aquele homem, talvez num dia comum, batizando 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. E no outro dia, a rotina de João Batista era a mesma, querido. Ele estava no deserto, vestido com as mesmas vestes e cumprindo o propósito dele todos os dias. Mas que rotina chata de João, né? Querido, para quem está cumprindo o chamado, não existe dia chato. Posso ouvir um amém? Mas todo dia era a mesma coisa. Todo dia era a mesma coisa. Sendo fiel a Deus, cumprindo o chamado, cumprindo o propósito ao qual Deus havia falado para ele fazer. Não existe dia chato para quem está cumprindo o propósito. Amém? E de repente, querido, num dia comum, tem uma visita ilustre. Eu creio que Jesus não furou fila. Eu creio que havia muitas pessoas naquele dia para ser batizado, como era comum João batizar. E de repente, lá no meio da fila, João olha e fala: opa, conhece aquele barbudinho ali. Uau, aquele ali é Jesus. E de repente Jesus chega diante de João Batista. E é interessante essa passagem, esse texto, porque quando João ele ora para Jesus, ele fala: Senhor, é eu que preciso ser batizado pelo Senhor e o Senhor vem até mim. Jesus olha para João e diz: João, deixa assim, para que se cumpra toda a justiça, para que se cumpra toda a Escritura. Pensa, querido, comigo, às vezes a gente passa correndo no texto da palavra de Deus e não percebe o detalhe, os detalhes.
Imagina num dia qualquer, num dia quente, querido, aquele calor do sol do deserto, e de repente Jesus chega diante daquele que estava cumprindo o seu chamado, que estava cumprindo o seu propósito num dia qualquer. E de repente João estava diante do Filho de Deus. João estava diante do próprio Deus. Que privilégio, querido, daquele homem, poder batizar aquele que era o Messias, e ele sabia quem Jesus era. João Batista zerou a vida, querido. Se fosse talvez um de nós, podia falar: Senhor, pode me levar. Já tá bom, Deus. E aí a palavra de Deus ali fala que Jesus ele foi batizado por João. Só que existem alguns detalhes importantes aqui na palavra de Deus. Fala que quando João ele batiza Jesus, quando Jesus ele sai da água, algumas coisas importantes acontecem. A palavra de Deus diz que quando Jesus ele saiu da água, a primeira coisa que aconteceu, o céu se abriu. Amém? O céu se abriu, querido, quando Jesus ele saiu da água, porque não era qualquer que estava sendo batizado. Não era mais um que estava sendo batizado, era o próprio Filho de Deus que estava sendo batizado por João. O céu se abriu, querido. E a palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo de Deus, ele desce, ele se apodera de Jesus em forma de uma pomba. Sabe o que é interessante? Uma versão da palavra de Deus, ou algumas versões, não diz só que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Diz que o Espírito Santo desceu e permaneceu em Jesus. Isso faz toda a diferença, querido. Nós precisamos entender isso e crer isso na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, querido, é mais do que um vento, é mais do que um fogo, é mais do que uma água. Ele pode se manifestar de várias formas. O Espírito Santo não é só orar em línguas, e é bom, é maravilhoso orar em línguas. O Espírito Santo é algo muito maior do que isso, é o próprio Deus habitando dentro de mim e de você. O Espírito Santo está aí, querido, está aqui, está nesse momento, está nesse lugar agora. Nós precisamos ter essa convicção e essa certeza. Ele pode sim se revelar de várias formas. Ele pode sim se manifestar de várias formas. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, querido. Você sabia disso? O Espírito Santo é uma pessoa. E pasmem, o Espírito Santo tem sentimentos. Este pastor está falando heresia. Estou não, querido. Se você olhar para a palavra de Deus diz: não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. Nós precisamos levar mais a sério, querido, e valorizar aquilo que Deus colocou dentro de mim e de você. João Batista sabia disso. O céu se abriu, querido, o Espírito Santo de Deus desceu e permaneceu em Jesus. E para selar esse momento, o próprio Pai olhou para Jesus e disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Aleluia. Querido, Deus naquele momento, ele selou aquele momento, querido, dizendo que Jesus era o Filho amado dele e que ele tinha muito prazer em Jesus. E hoje qual que é a nossa posição, pastor, em relação a Cristo? Em relação ao nosso Pai? A mesma posição de que o Pai disse para Jesus que era Filho amado. Pastor, mas eu não sou Jesus. Eu também não. Mas Jesus não morreu, querido, por cada um de nós? Jesus não morreu pela sua vida? Jesus não morreu pela minha, pela sua, pela nossa vida? Jesus não pagou o preço pelos nossos pecados? Sim ou não? Por todos os pecados ou só por alguns? Por todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados, querido. Jesus levou na cruz do Calvário e foi crucificado daquela forma para pagar um preço nosso que era impagável. E agora quando Deus Pai, ele olha para nós, por qual ótica que ele olha? Pela ótica de Jesus. Da mesma forma que Deus Pai olhou para Jesus e disse: esse é o meu Filho amado,
Da mesma forma, Deus Pai olha para mim e para você e diz: esse é o meu filho, essa é a minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer. Se eu fosse você, eu dava um amém mais forte, querido. Amém? Você pode aplaudir Jesus, querido, por conta disso. Aleluia! Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, querido, por isso. João Batista, querido, foi aquele que nos ensina muitas coisas. João Batista nos ensina principalmente o que é ter sucesso, querido, o que é ser um homem de sucesso. Hoje nós abrimos o nosso celular e o nosso computador, sua TV, enfim. Nós ouvimos muito falar sobre sucesso. Homens, mulheres de sucesso. Mas João Batista nos ensina o que é realmente ter sucesso aos olhos de Deus, querido. Ter sucesso, querido, aos olhos de Deus é preparar o caminho. É ser humilde o suficiente para entender que a nossa vida nessa terra aqui, querido, tem um propósito. Sabe quanto é difícil hoje nós pensarmos sobre isso? O quanto é difícil muitas vezes nós abrirmos mão do nosso orgulho, da nossa altivez, para preparar o caminho para alguém. Para preparar o caminho para os nossos filhos. Para preparar o caminho para outras pessoas que estão ao nosso redor. O ministério de João Batista, ele nos ensina sobre isso. Ter sucesso hoje não é ter uma conta bancária grande. Ter sucesso hoje não é ter o melhor carro. Ter sucesso hoje, querido, aos olhos de Deus, é para quem nós estamos preparando o caminho aqui nessa terra. Para quem nós estamos se doando do nosso tempo. Aonde nós temos investido as finanças que Deus tem colocado nas nossas mãos. Ter sucesso é isso, querido, para Deus. Ter sucesso é isso, meu irmão. Qual é a diferença que nós temos feito, irmãos, na vida de outras pessoas? Quando as pessoas olham para nós, o que as pessoas têm visto? Nós somos os precursores desse tempo. Nós somos aqueles que vão preparar o caminho e continuamos preparando o caminho para a volta do Senhor Jesus. Amém? João Batista preparou o caminho para quando Jesus veio. E agora, quem vai preparar o caminho para a segunda volta de Jesus? Põe a mão no seu peito e diz: eu. Nós estamos preparando o caminho para a segunda volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Nós precisamos ter essa convicção, querido, dentro do nosso coração. Qual é a diferença que nós temos feito na vida dos outros, daqueles que estão ao nosso redor? Dos próximos, dos menos próximos. Qual é a diferença que nós temos feito na vida daqueles que trabalham conosco? Qual é a diferença que nós temos feito na vida daqueles que se reúnem aqui conosco todos os domingos, às terças, aos sábados, nas reuniões, nos ministérios? Qual é a diferença que nós temos feito na vida dessas pessoas? E quando eu falo de fazer diferença, querido, não é só de uma liderança para liderados, não. Qual é a diferença eu, como ovelha, tenho feito no ministério do meu pastor? Porque quando nós falamos sobre isso, parece que é só uma via de uma mão, e não é. Eu tenho feito o ministério do meu pastor mais leve ou o ministério do meu pastor mais pesado? A palavra de Deus fala sobre isso, tá? Não sou eu que estou inventando coisa aqui, não. Nós precisamos pensar sobre isso, meu irmão. Eu tenho feito o caminho, a vida do meu líder mais leve ou mais pesado? Nós precisamos refletir sobre isso, querido, nos dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos pensar sobre isso. Eu tenho feito a vida do meu patrão mais leve ou mais pesado? Eu tenho feito da vida daqueles que são autoridades sobre a minha vida mais leve ou mais pesado?
Qual é o tipo de caminho, meu irmão, que eu e você tem preparado nesses dias? João Batista nos deixou um exemplo de um caminho perfeito, querido. De um caminho reto, sem curvas. De um caminho lisinho, onde Jesus veio, estabeleceu o seu governo, estabeleceu o seu ministério, a partir de um homem comum, de um homem nascido de mulher, que Jesus disse que não existiu e nem existirá alguém maior do que João Batista. O Pai fez questão, querido, de selar esse momento aqui. Deus Pai fez questão de selar aquele momento quando Jesus ele foi batizado. Talvez o centro dessa mensagem é esse, querido. Para quem nós temos preparado o caminho nesse tempo? Ah, pastor, eu só tenho preparado o caminho para Jesus. Legal. Mas as pessoas que estão ao seu redor, você não tem preparado o caminho para elas? Sabe que nós, como igreja, possamos pensar, querido, e refletir sobre isso. Nós, como pais, precisamos refletir sobre isso. Como filhos, precisamos refletir sobre isso. Eu vou continuar o caminho que o meu pai preparou para mim? Ou eu vou pisar na bola e vou estragar o caminho que meu pai preparou para mim durante anos? É uma escolha, meus jovens. É uma escolha dessa geração. Ou nós vamos agarrar, querido, de verdade, no evangelho e dizer, não, eu vou honrar a Deus, eu vou honrar o caminho que meu pai e que minha mãe preparou para mim. Amém, jovens? Nós vivemos um tempo, querido, muito estranho. Essa é a verdade. Muito estranho. Os jovens precisam se posicionar em Deus. Os jovens precisam ouvir a Deus, ouvir os seus pais. E nós, como pais, querido, precisamos ter isso cravado dentro dos nossos corações. Eu vou preparar o melhor caminho possível para os meus filhos. Amém? Se você puder dar um bom estudo para o seu filho, querido, glória a Deus por isso. Isso é importante. Se você puder dar uma boa faculdade para o seu filho, isso é importante. Mas principalmente, invista tempo em ouvir ele, em estar com ele. Invista tempo em ensiná-lo sobre os princípios da palavra de Deus. Que é isso, querido. Realmente que vai fazer a diferença na vida dele daqui a 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Você pode se colocar em pé, meu irmão, nessa noite? Quero convidar o pessoal do louvor aqui. João Batista, querido, foi alguém que meditou tanto numa palavra de Isaías, que João Batista se tornou a própria palavra. João Batista meditou tanto naquelas palavras de Isaías, querido. Meditou, viveu tanto aquilo ali na prática, que ele se tornou a própria palavra. Que ele se tornou a palavra de Deus encarnada aqui na terra. Quando as pessoas olhavam, querido, para Isaías, Isaías falava de alguém, de um homem que iria preparar o caminho para o Senhor Jesus. Só que Isaías não fala do nome de alguém que ia preparar o caminho. Você olha para a palavra de Isaías lá. Está falando que é João Batista lá ou não? Não está falando. O texto de Isaías, eu vou ler com você. Eis a voz que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor e endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Porque João Batista pegou essa palavra, querido. Agarrou essa palavra.
Essa palavra é minha. E eu sou esse que vai preparar o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele agarrou com tanta força, querido, essa palavra, e meditou nessa palavra, e viveu essa palavra, que ele se tornou essa palavra. E as pessoas, quando iam para o deserto, não iam só para ver um profeta. As pessoas, quando iam para o deserto, iam para ter um encontro, não só com um homem de veste simples. As pessoas, quando saíam de suas casas e iam para o deserto, eles iam se encontrar com a própria palavra de Deus encarnada, com aquele homem que se tornou a palavra. Para quem nós estamos preparando o caminho? Para quem nós vamos preparar o caminho aqui nessa terra? Feche teus olhos, querido, por um instante. Gostaria que você meditasse, querido, durante alguns minutos em tudo aquilo que nós conversamos nesse momento.